Nocautecast 40, mais uma edição aqui do nosso bate-papo sobre MMA feita por fãs de MMA. E hoje, rapaziada, a gente tinha combinado lá no Instagram que a gente traria o Vitae, mas infelizmente essa luta caiu aqui no Nocautecast, a gente teve que mudar, usar um plano B aqui da nossa estratégia e vamos seguir o jogo. E chamando a rapaziada aqui que me acompanha, hoje a gente tem quase casa cheia, tem só um cara que vive furando aqui com a gente, o Léo Paz, que sumiu, mas quem sabe ele aparece nos próximos aí, mas eu vou chamar um de cada vez. Em primeiro vou chamar aqui, diretamente de Brasília, Mestre Orsano, hoje chegou já no começo da luta, mestre, tá preparado e vambora? Boa noite, rapaziada, um prazer estar aqui hoje no horário, né, bati o peso na hora. Aí sim. Estamos aqui dentro do script aqui. Hoje eu quero primeiramente mandar um abraço pro meu amigo Felisberto aí, né, um grande fã nosso, tem acompanhado bastante nosso trabalho e motivado. Sei. Muito obrigado, Felisberto, pela manifestação. Você é um parceiraço, viu? Continue nos assistindo e tamo junto. Boa, e para tristeza da Pachecada, hoje nós estamos aqui para a Pachecada hoje ela não vai ter vez aqui hoje. Hoje nós estamos on fire. Maravilha. E também diretamente de Mariana, Minas Gerais, galã de Mariana, como a gente costuma falar, André G. E aí, André, como andam as coisas, meu amigo? Ô, meu cara, tudo certo, espero que esteja tudo bacana com vocês também. Quero mandar um salve aí pro Mestre Orsano, que tomou uma chamada aí na semana passada, mas já tá tudo certo, não? E aí, rapaziada, é isso mesmo, vamos falar um pouquinho de MMA, evento sensacional que a gente teve no final de semana, eu já tô ansioso para falar disso com vocês. Boa. E por último, não menos importante, o cowboy do Nocautecast, Gabriel Sater. Fala, Gabriel. E aí, meu amigo? Como está vindo aí depois desse evento 242 que rolou? Davi, como é que estão meus amigos, nossos ouvintes? Um prazer estar com vocês. Muito feliz depois desse eventaço que rolou. E acabei de chegar num treino de boxe aqui, tô me sentindo que nem o Orsano. Arrebentado, galera. O Nocautecast time tá crescendo, hein, André? Você viu aí, né? Pois é, cara. Desse jeito eu vou ter que voltar aos treinos também, porque pra bancar essa galera tá complicado, viu? Boa. Se vocês não se importam, eu vou ficar só tentar aqui ser um coach e tirar meus 15% de bolsa de cada um aí, tá bom. Eu achei que era 10, Davi. 15? Como assim? Meu amigo, tá pior. Pô, tá pior do que a agiota, bicho. UFC 242 Khabib vs Poirier, rapaziada. Rolou semana passada, dia 7/9, né? E lá na The Arena, em Abu Dhabi, Emirados Árabes. Foi um evento que começou às 11h30, 11h40 mais ou menos, e finalizou ali lá próximo às 6 horas, 6h30. Então foi um evento que durou desde o comecinho, finalzinho da manhã até o finalzinho da tarde. Praticamente o dia todo, né? Então... foi um evento bacana, com vários resultados legais, nocautes bacanas. Vou levantar alguns pontos aqui que eu achei bacana do evento. E para começar, numa delas, eu separei aqui a luta do Nardin Taleb, que eu até brinquei que ele foi segurança do Neymar. André G, e o Nardin Taleb, ele mostrou pelo menos pro Neymar como se cai com um golpe contundente de verdade, né? Levou um nocautaço lá do Salikov. Você curtiu a luta? Pô, cara, foi uma luta bem divertida e realmente, hein, ele mostrou que ia estar aprendendo bastante com o Neymar, pelo menos na parte de cair, né, cara? Pelo menos ele ainda não aprendeu a parte de rolar no chão. Isso aí ele ainda não aprendeu, tem que ter mais umas aulas. Cara, que overhand que foi aquele, hein? Pegou na ponta do queixo, não tinha nada que ele podia fazer. Salikov mostrou aí que não tá de brincadeira não, hein, bicho? Chegou com um nocaute sensacional. A noite não, né? Amanhã começou daquele jeito pra gente. E o curioso, se eu não me engano, acho que foi essa luta, André, se você lembrar, você me corrige, mas né, o resultado foi como TKO, mas ele foi nocauteado. Acho que foi essa, depois que até o Luciano Andrade comentou na transmissão. E depois veio uma luta também com um baita nocautão, que foi o Azaitar e o Temu
Pacalém. É Pacalém ou Pacalim, será? Mas foi um nocautão. Esse foi um clássico. O cara, o Azaitar conseguiu nocautear de forma fria. Ele caiu apagadão lá, o Pacalim. E depois disso a gente teve a luta do brasileiro, Diego Ferreira, uma luta bem bacana contra o Taisumov. O primeiro round ali foi meio difícil para ele, mas ele soube se adaptar bem na luta ali, conseguiu encontrar a distância, começou a pontuar e foi muito bem na luta. Uma baita vitória para o Diego Ferreira, que mostrou uma evolução interessante. É um nome aí também pra gente ficar de olho. E também uma luta que eu achei interessante, que foi da Sara Moras versus a Liana Joshua, que foi a primeira luta, né, que rola nos Emirados Árabes, uma luta feminina, né, que ainda mais que é um estado que declarado Islã. Mas a Joshua, que vinha com um grande nome aí, estreando no UFC, acabou que até eu comentei do Luciano Andrade, mas ele comentou muito na transmissão que ela é muito melhor do que ela foi nessa luta, mas ela deve ter sentido a pressão por estar no UFC. A Moras não deixou nenhuma opção para Joshua nessa luta, ela foi claramente dominada. E rapaziada, a gente já pode ir direto então pro card principal das duas lutas que a gente comentou semana passada. E pela categoria dos leves, Paul Felder, que venceu o Edson Barbosa, o brasileiro. E foi numa decisão que muita gente falou. A decisão foi estranha mais por parte dos árbitros. Não pela decisão de quem ganhou, que o Paul Felder venceu na decisão. Mas foi curioso pelos árbitros, porque um deu 30-27 para um e o outro deu 30-27 para o outro. E se você parar para pensar, são decisões que não fazem muito sentido. E, mestre Orsano, aproveitando você que é o cara que a gente comentou sobre o Edson Barbosa semana passada, o que você achou dessa luta? Assim, eu gostei já, de antemão, já deixando a minha opinião, eu gostei da luta porque assim, os dois lutadores já começaram sem gastar tempo com estudo, foram pra cima. Eu até achei curioso que os socos giratórios partiram primeiro do Edson Barbosa, que geralmente é o Paul Felder que desfere vários na luta, no entanto que ele desferiu. Mas foi uma luta bacana de se assistir. Mas eu achei interessante nesse sentido, mestre, que a luta começou intensa, os dois já foram para trocação. O Edson Barbosa depois ele deu uma estudada melhor, ele mudou um pouco a estratégia, mas pelo menos no comecinho da luta ele foi bem tenso, né, mestre? O que você achou? Então, vamos ver se a gente começa analisando de trás para frente, né? Primeiramente, uma decisão horrorosa, nível, como eu falei para agora nos bastidores aí, nível Cécio Peoples, coisa horrorosa, meu amigo. Você vê um juiz pontuar 30-27 numa luta que foi claramente 29-28, e o pior de tudo, não foi só um juiz deu 30-27 para um lutador, outro juiz deu 30-27 para outro. Isso que é estranho. Isso é surreal, um negócio desse, rapaz. Eu vou começando a falar, eu vou até me irritando, tinha que pegar pelo colarinho. Calma, mestre. Desse, esganar ele, rapaz. Como é que um cara faz um negócio desse, mestre, rapaz? Olha o coração, mestre. Começar de trás pra frente. Beleza, a decisão. Agora a luta realmente me surpreendeu, porque eu achei que teríamos novamente um Edson com o seu striking frouxo, né? Correndo da luta e tentando aquela média longa. Não foi isso que vimos, não. O Felder já veio logo pra cima, acabou tomando alguns low kicks ali no primeiro. Primeiro round foi claro do Edson, né? Edson surpreendeu e venceu o primeiro round. Puta, aqueles chutes na costela que o Edson tava dando no Paul Felder, ele nem fazia cara de que tava sentindo, mas dava umas chulapadas na costela do rapaz, bem pesado, né? Não, na verdade, eu não sei como que ele não sentiu aqueles golpes, porque foram golpes fortíssimos, foram canela na costela ali, e assim, se não fosse um cara do calibre do Felder, eu acredito que já tinha entregado os pontos ali mesmo, porque ficou muito vermelho, ele é bem branco, né, acusa muita facilidade. Então, o primeiro round foi claríssimo pro Edson, né, 10-9 Edson. A partir do segundo que a luta começou a virar. O Felder, ele foi um pouco mais agressor, né? Começou a caçar o Edson no octógono, que aceitou a pressão. Isso não é novidade pra gente. A gente já vem falando isso há muito tempo, que o Edson não sabe lidar com a pressão. Quando ele tem esse lutador que
e tá pressionando ele não sabe golpear para trás, ele fica perdido na luta, ele não tem um game plan B, mas ele até chegou a quedar, me surpreendeu a queda que ele aplicou no Felder, né? Mas mesmo assim o Felder agrediu ele mais, cortou o supercílio dele ali, então o segundo round foi claríssimo para o Felder. Já o terceiro foi um pouco mais parelho, mas o divisor de águas foi o Felder ter caminhado para frente e golpeado o Edson com mais efetividade. Então, 29-28 para o Felder, para mim não seria decisão dividida, porque eu não vi o Edson vencer, mas 30-27 como foi dado, impossível. Então, lutaça, para mim foi a luta da noite foi essa. Boa, mestre. E André G, a gente pensando do Edson Barbosa, né? Nessa luta onde a gente imaginou que ele, se seguisse o plano até da luta anterior, ele conseguiria vencer. O que você acha que a gente pode imaginar pro Edson Barbosa daqui para frente, André? Na categoria, você acha que tem alguma possibilidade de estudar outras categorias? O que você imagina que pode ser daqui para frente pro brasileiro? Primeiramente, o Edson Barbosa agora ele vai lutar pelo emprego, né? Pelo que? Cortou. Já são 4 derrotas nas últimas 5 lutas, não é isso? Acredito que sim, 4 derrotas em 5 lutas, então para a próxima rodada ele já começa a ter que se preocupar em continuar empregado, né? É uma coisa que a gente não imaginava de um cara que está há tanto tempo aí no topo dessa categoria, e eu não consigo ver ele nem no peso pena, porque ele é grande, é um lutador grande, mas ele não é tão grande assim para subir para o peso meio médio, já que ele é um lutador alto, porém ele é bem esguio, né? Então eu acredito que ele continua nessa categoria, mas fazendo ali um papel de porteiro ali do top 15, né? Agora já não é mais porteiro do top 5, nem do top 10, acho que porteiro ali do top 15, quem sabe aí, para pegar um desses caras que estão crescendo na categoria, como o próprio Carlos Diogo Ferreira, que ganhou aí no sábado. Uma coisa também que eu quero destacar dessa luta é que teve informações lá da arena de que a temperatura média da arena durante o evento chegava a cerca de 50 graus. Isso é louco. Cara, lutar a 50 graus é uma coisa de louco. Como o pessoal faz isso, bicho? Então, assim, eu quero dar os parabéns aos dois, Paul Felder e Edson Barbosa, deram luta até o final do terceiro round, manter ali a trocação pau a pau o tempo inteiro, independente do resultado, fizeram um bom trabalho, os dois mostraram muito bom trabalho, e sobre essas condições, né, cara? A gente viu aí muita gente se cansando durante o evento, né? O pessoal chegava ali no segundo, terceiro round, já estava o pessoal bem cansado, né? Botando as línguas para fora. A gente viu aí o próprio Zubaira Tukhugov fez um round de 10-8, depois morreu, acabou tendo a luta em empate, né? Então, dá os parabéns para eles aí que manteram a luta em bom nível, dá para ver que eles estão muito bem treinados, muito bem condicionados, e fica aí o apelo, né? Uma pena que o Edson Barbosa, nesses anos todos, ele não tem evoluído, continua sendo um lutador com o mesmo jogo. A gente espera aí que, quem sabe, ele consiga dar uma respirada, uma parada, né? Diminuir um pouco o ritmo para tentar respirar novos ares e dar uma evoluída aí no seu jogo, para, quem sabe, aí figurar dentro desse ranking, que eu já imagino que nas próximas aí ele já deve até sair dele. Boa. Ô, Davi. Oi. Não seria, André, não seria uma opção se o UFC tivesse aquela categoria que a gente sempre fala por aqui, né? Os 74 quilos. Seria uma ótima opção para o próprio Edson, de repente, né? Se reinventar, né? Porque a 77 ele não se encaixa muito bem, né? Ele mesmo falou em entrevista que adoraria até se testar em outros pesos, né? Mas eu acredito que a categoria super leve, 74 quilos para ele, seria interessante. Com certeza seria sensacional, né? Porque eu acho que seria a categoria ideal para um cara grande como ele, mas que não é tão grande assim para poder chegar lá no 77, né? Perfeito. E imagina ele, a gente olha o shape dele, extremamente, né, em forma, fibrilado, né, rasgado já. Como é que ele vai baixar para 66 quilos, né? Não dá para saber de onde que vai sair mais ali. Exatamente, cara, fica bem complicado por aí. Ô, Gabriel, a gente, então, aproveitando que a gente falou, o mestre Orseno deu uma análise mais
técnica de como ele viu a pontuação ali da luta. O André G falou de um possível futuro do Edson Barbosa e você acabou completando também. Queria que você falasse também qual seria agora o futuro pro Paul Felder, né? Que ele que veio, que teve a vitória na luta. E aproveitando que você também faz o matchmaking, a gente já pode fazer aqui diretão. O que você imagina daqui pra frente pro Paul Felder? Ele mudou no ranking? Você chegou a ver? Mudou? Tá em número 7 atualmente, acabou de atualizar o ranking. Edson, número 9. Né? Kevin Lee ainda continua na categoria peso leve aqui no ranking, né? Que ele já, teoricamente, já migrou pro 7-7, né? Como ele perdeu, não tiraram ele do ranking peso leve. Mas resumindo, em relação ao Paul Felder, uma luta contra o Al Iaquinta, que está acima dele do ranking, seria maravilhoso. Ou até o perdedor da luta entre Donald Cerrone e Justin Gaethje, que acontece no próximo final de semana, né? Seria uma boa luta, viu, Davi? Você não acha que essa do Justin Gaethje e do Cerrone pode também conquistar um title shot, o vencedor? Não, então, por isso que eu falei, né? Eu falei o perdedor. Ah, o perdedor, desculpa. Não, desculpa. Imagina. Porque eu falei justamente por isso, porque o ganhador, muito provavelmente, pode pegar alguém, né? Até esse caso de algum rolo. Dana White falou que o Tony Ferguson é o próximo. A gente vai falar disso já, né? Do Khabib. Mas, sem dúvida alguma, o vencedor de Donald Cerrone e Justin Gaethje deve pegar. Se não pegar um title shot, pode pegar o Conor, até um Dustin Poirier. Acho que o Dustin Poirier não vai pegar, porque o UFC vai querer ter alguém na manga caso o Tony não aceite a luta. Você falou aí do Al Iaquinta, seria uma luta bem bacana pro Paul Felder, né? O curioso é que o Iaquinta, ele não costuma lutar com muita regularidade, né? Ele tem um trabalho lá, ele é corretor de imóveis, alguma coisa assim, ele se dá super bem na profissão dele, e parece que o MMA pra ele não é uma coisa principal, então ele não luta com tanta frequência, né? A última luta que ele fez foi com o Khabib, se eu não me engano, que ele vem de derrota. Mas enfim, seria uma luta bacana, né? O Felder e a Quinta, né, o Gabriel? Sim, o Al Iaquinta tá com luta marcada contra o Dan Hooker, se eu não estou enganado, que é 15º do ranking. Tem um cara que, né, como o Iaquinta, que tá em 6º do ranking, vai pegar o 15º, né? Então ele tem que ficar muito esperto para não deixar a motivação dele ficar baixa, né? Porque, tô pegando um cara 15º do ranking, aí que ele pode dar chance ao azar. Porque realmente ele tá numa crescente muito boa, mas acho que ele perdeu a última luta, se eu não me engano, foi pro Cerrone. Eu não lembro de cabeça agora quem que ele lutou depois do Khabib com alguém. Ele perdeu. André G, lembra disso, André? Sim, ele fez uma luta. Ele fez 2 lutas depois daquela com o Khabib. Ele teve uma vitória Kevin contra Lee, né? o Kevin Lee, isso exatamente, e depois perdeu pro Cerrone. Foi há alguns meses. Foi isso mesmo, então. Caramba, ele vai lutar com o Dan Hooker, não é qualquer um não, é um cara bem bacana que tá vindo aí pra fazer barulho. E a Quinta vai pegar o 15º, tá colocando bem em risco, né, a posição dele. Exatamente. É maravilha. Pois é, o Dan Hooker é um cara bem duro, né? É, sim. E é isso aí, rapaziada. Que vem de derrota pro Edson, né? Lembrando aqui. O Edson Barbosa? Isso. Exatamente, que, né, deu uma massacrada no Dan Hooker em pé, né? E o Dan Hooker não aguentou no 3º round e pediu arrego. Boa. Mas peraí, que o Dan Hooker perdeu pro Edson Barbosa, mas a gente comentou no cast aqui, a época, que o Dan Hooker fez tudo aquilo, que a receita de bolo pro Edson vencer a luta. Ele entregou, praticamente assim, falou assim, Edson, vença a luta. A gente comentou explorou muito, eu, André G, na época, a gente falou muito sobre isso. Não sei se o André lembra disso. Eu lembrei da luta que foi uma pancadaria, o Dan Hooker levou muito golpe, né? Ele meio que acabou, ele desabou ali no meio do octógono, que ele não aguentava mais levar golpe do Edson. Ele deixou o Edson exatamente na distância onde o Edson queria ficar, que é média para longa. E aí eu lembro que o Dan Hooker chegou até a apertar deu um último gásinho ali, acertou uns golpes no Edson, o Edson sentiu, mas eu lembro, eu e o André G fomos que mais a gente não viu, inclusive não viu mérito algum na vitória do Edson, assim, exclusivamente nessa luta. Sim. Você tá lembrado, André G, ou não? Lembro sim, a gente comentou que o Edson, por mais que ele tivesse vencido, ele não tinha mostrado nada de novo no jogo dele, continuava o mesmo lutador, e ele trouxe isso de novo nessa luta, né? Mais uma luta, ele vem sem evolução, sem mostrar nada de novo no jogo dele, continua o mesmo lutador e desse jeito ele vai ficando ultrapassado, né? O pessoal já conhece o jogo dele, fica fácil de conseguir fazer o antijogo. O Paul Felder mesmo, ele já tinha sido derrotado lá atrás,
começou sendo derrotado essa luta e conseguiu se ajustar ali dentro, vendo que o Edson não trouxe nada de novo, ele se ajustou ali dentro para conseguir essa vitória, né? Boa. O André, mas e a queda que ele deu no segundo round? Vocês não acham que foi algo novo para o jogo do próprio Edson? Levar um cara pro chão, né? Mudou de nível ali, surpreendeu o Paul Felder. Mas De repente, ele nesse levou quesito específico, né? Ele levou bastante golpe no chão ali. Ele levou pro chão, mas ele foi golpeado, eu ia falar né? isso aí. É, né? Exatamente. Não, eu sei. Mas tô dizendo assim, a iniciativa dele, né? Depois Sim. que ele levou pro chão, tudo bem, realmente. Sim. Tanto que ele quase tomou um armlock, tomou cotovelada, sentiu os golpes. É. Mas não foi uma iniciativa diferente Mas, do que a sabe, gente tá acostumado a ver do Edson? Isso foi no terceiro round, não foi? Não, Foi no segundo. 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 Na verdade, mas era isso que eu ia falar agora sobre isso. Por mais que ele tenha levado, eu acredito que ele levou mais porque o Felder ficou mudou um pouquinho a sua postura de estar andando para frente e ele surpreendeu o Felder justamente por isso, que o Felder geralmente fica mais plantadão para trocar ali na média também, entendeu? Mas ele percebeu que tinha que partir para cima nessa luta, porque se ele fizesse o mesmo jogo da luta anterior ia perder da mesma forma. Uhum. Eu vejo que eu penso assim, Gabriel, foi mais uma oportunidade de ocasião do Edson do que propriamente um jogo. Tanto é que ele não quis quedar novamente. Ele não tentou quedar de novo. Uhum. É Sim, isso, sim. entendeu? Foi tipo uma oportunidade de ocasião. Maravilha. Eu já vejo assim, que como o Gabriel, é uma coisa legal ele tentar fazer isso, mas a gente vê que ele ainda não tem trejeito para isso, né? Exatamente. É curioso, porque ele treina lá com o Frank Edgar há quanto tempo, cara? Ele tá ali treinando com o Frank Edgar, treinou com o... agora eu me esqueci. Desde que ele foi para os Estados Unidos, né? Que ele morou... Ed Alvarez. Isso, Ed Álvares com o Frank Edgar, já tem muitos anos, 5, 6, 7 anos, e só agora ele vem trazer isso pro jogo, mas é bom, é uma coisa nova, quem sabe ele consiga mais fluidez nisso nas próximas lutas, né? Porque nessa luta ele tentou bacana, mas como o Davi, o Orsano apontaram aí, ele não teve muito sucesso, justamente porque quando chegou lá ele não sabia muito bem o que fazer. Mas eu gostei principalmente de que ele pegou o tempo perfeito. Ele teve entrada no tempo perfeito. Isso pra mim já é uma coisa assim sensacional da gente ver. Eu não esperava isso do Edson de maneira alguma. Isso, mas eu acho que foi meio que... Mas, Gabriel, eu vi até desculpa, mestre. Mas eu vi também até o Borrachinha comentando sobre aquela luta com o Uriah Hall, André, e acho que aconteceu um pouco algo parecido nessa situação do Edson Barbosa. O Borrachinha, pessoal, ele até comentou, né? Todo mundo fala que eu levei uma queda do Uriah Hall, que não sei o que. Eu não tava esperando que ele entrasse em queda, porque eu tava lutando com um striker. Então, do nada, o cara vem e me derruba. Aí o Borrachinha se defendeu até falando, no entanto que eu caí e já levantei. Eu acho que do Edson, ele surpreendeu o Felder, porque eu acho que o Felder não tava esperando que ele ia entrar em queda. Acho que aconteceu mais ou menos isso, né? Por isso que foi tão plástica, né? Foi meio que o Felder andando pra cima dele, ele só entrou nas pernas, foi até uma queda bonita, ele bateu nas pernas aqui por baixo do Felder, ele levantou e ele caiu de costa, né? Fala, mestre. Na verdade, assim, eu tô falando essa questão de oportunidade e ocasião, porque tu observa que após a queda, o Edson não fez absolutamente nada. Pois é. É isso que eu não. É isso que eu tô falando assim, que eu vi que mais como assim, uma obra do acaso, eu vou partir pra essa queda porque ele tá vindo ao encontro, né? Não dando, assim, colocando demérito no que o Edson fez, não, mas é que nitidamente você viu que ele não quedou e aí. Ele fez só ele foi ser golpeado mais ainda e quase finalizar. Exatamente, rapaziada. Então agora vamos para a luta principal, pela categoria dos leves, valendo o cinturão. Na verdade não era nem valendo, era uma unificação dos cinturões do campeão e do interino. Campeão Khabib Nurmagomedov, que venceu o Dustin Poirier, que estava com cinturão interino. Uma luta bem interessante. A gente vimos alguns flashes ali do Poirier, onde, putz, eu fiquei de pé assistindo essa luta quando teve um momento ali que o Poirier deu uma balançada. Eu não sei se deu uma balançada no Khabib, ou ele acertou o Khabib andou para trás e todo mundo deu aquela, né, levantada assim, mas não sei se de fato mexeu com o Khabib, mas foi um momento legal. E Gabriel, como que você viu essa luta? Como que você enxergou essas oportunidades do Poirier? Olha, eu vim acompanhando o Poirier
já na sua crescente, desde que ele veio pro peso leve. Ele teve, lógico, um contratempo contra o Michael Johnson, depois ele veio numa crescente incrível, né, que ele bateu grandes nomes, que eu realmente fiquei de queixo caído com a evolução que ele teve tecnicamente, com o boxe, com o preparo físico dele, com o volume de jogo que ele tem, sabe, um output violento mesmo de boxe. E assim, ele veio provando, né, contra tudo e todos, a capacidade dele. Claro que o Khabib é realmente o enigma a ser desvendado, né? Ninguém conseguiu ainda trazer uma derrota nem chegar perto. Poirier teve uma guilhotina ali que ele mesmo ficou comentando depois da luta, que se ele tivesse fechado a guarda, teria tido mais chances. Mas eu assisti uma entrevista do Javier Mendes, né, técnico do Khabib, que deu uma entrevista ontem por Ariel Helwani, falando que na academia ele nunca viu alguém uma guilhotina finalizar o Khabib. Teve uma oportunidade, às vezes, que aconteceu uma vez, que quase finalizaram o Khabib, mas ele conseguiu sair, teve calma. Então naquele momento o corner dele não ficou preocupado, porque ele conhece o Khabib na hora de defender uma guilhotina. Tendo dito tudo isso, eu acreditava que o Poirier ia trazer um problema muito grande pro Khabib, né? Em pé, enfim, por todas as qualidades que eu mencionei anteriormente. Mas a gente viu o nível que o campeão está, né? O Khabib realmente é muito complicado. Como o próprio Poirier comentou durante a luta, né? No banquinho, quando sentou no final do primeiro round. Eu não tive espaço, é muita pressão, é muita força, é muito volume de jogo, né? E o corner do Khabib, gente, vocês ouviram falar, né? Segue a estratégia do pai, que era o quê? Wrestling. É o que ele sabe há mais de 30 anos, ele fazia isso com o urso, desde criancinha, sabe? Então, assim, são muitos anos de treinamento em alto rendimento, de alto nível, né? Com wrestling, com luta agarrada, com muito peso. E você vê que ele pegava o pescoço do Poirier, né? Ele girava o rosto do Poirier, assim, de uma maneira que tudo que ele pegava no adversário, ele queria machucar, sabe? Com torções, incomodando, pesando. Então, assim, você não via jogo nenhum, né, defensivo do desafiante. Parecia, como o próprio Tony Ferguson falou outra em entrevista também, parecia um cobertor molhado em cima do cara, engolindo o tempo inteiro, né? É o wrestling de camadas, é o chain wrestling, que o pessoal chama. Enfim, um nível absurdo. Agora é esperar realmente Tony Ferguson para ver se tem alguma diferença. É impressionante. Você falou esse negócio do momento que teve do corner ali do Poirier, e ele comentou, né, com o pessoal da equipe dele, que ele falava que quando ele pensava em explodir para sair, né, que ele estava sendo dominado ali no chão, quando ele pensava em explodir, parecia que o Khabib entendia que ele ia fazer, já engatava alguma coisa que prendia e dava mais pressão. O cara é um monstro, né? André G, Khabib, como que a gente consegue encarar... Eu vi até uma entrevista também do Khabib, ele falando que agora ele quer lutar com o Tony Ferguson, depois ele lutar com o Saint-Pierre, depois pensar em aposentar. Puta, ele tem tanta luta e tem tanto nome que a gente quer ver, né? Eu vi até o Bernardo Betti, nosso amigo, que sempre tá com a gente também, participou já aqui no Nocautecast, ele comentou que ele acredita que o Khabib perde em 3 lutas. Até mesmo pela situação que o Poirier mostrou ali um caminho que pode ser... mais claro, né? Tipo, tanto em pé, no chão, o Gabriel, como falou, o Khabib soube defender bem aquela guilhotina. Não acredito que tenha tido tanto risco, por mais que a gente também estava empolgado durante a luta. Mas como que você encara, o André G, o futuro do Khabib agora nessa situação dele? O pessoal tem falado muito essa semana dele ser o pound por pound, né? Do UFC. Como que você encara agora o Khabib, André G? Eu imagino que a partir de agora ele se encaminha para ser o melhor lutador de todos os tempos, né? Ele já é o maior lutador do peso leve de todos os tempos. Hoje não tem mais papo pro JP, não tem mais papo pro Frank Edgar. Hoje é o Khabib. E ele parte aí, né? Agora ele já tem defesa no seu cinturão, unificou o cinturão, passou pelo lutador mais midiático que tinha na categoria, passou pelos grandes lutadores da categoria, já derrotou 2 ex-campeões da categoria, 1 ex-campeão da categoria de baixo. Agora é alimentar ele com realmente os 3 monstros que a gente espera que cheguem lá, né? Que são justamente o Tony Ferguson, o Justin Gaethje e mais para frente o Gregor Gillespie. Eu acho muito difícil a gente ver um cara desse nível ser derrotado.
A gente viu aí algumas brechas, como vocês falaram, né, que o Dustin Poirier acabou expondo para ele, seja ali na trocação, ali naquele momento, no segundo round, onde ele encontrou uma mão, mas a gente viu também uma capacidade de inteligência do Khabib de se proteger, de saber esperar o tempo, de se afastar do oponente para logo depois voltar a implementar seu jogo sem sofrer mais danos, né, sem se arriscar demais. E a gente viu ele também mostrando que quem for tentar ser oportunista foi ele no chão, pegando aí numa guilhotina que seja, ou de alguma outra finalização, vai passar a ter, porque ele tem um controle posicional sensacional, cara. Aquela guilhotina, muita gente ficou ali, nossa, tá pegando, ele vai bater e tudo mais, porque quando a gente olhava o pescoço dele, né, a cervical parecia que estava muito puxado para baixo, mas ele estava fazendo a defesa por dentro, ali aquela perna de dentro, ele estava fazendo a defesa certinho, não deixava o Poirier se ajeitar, não deixava o Poirier fechar a guarda, né, que seria quando ele realmente conseguiria fazer a pressão ali para poder finalizar. Então a gente viu que era um cara que estava muito bem preparado, bem tranquilo, e além de tudo ele conseguiu manter um ritmo que a gente não vê nenhum outro lutador dessa divisão colocando um ritmo assim tão intenso por tanto tempo. Hoje em dia eu vejo o Khabib sim como grande lutador pound for pound do UFC, ainda mais com essa derrota recente do Daniel Cormier, e vejo ele andando a passos largos aí para ser um dos grandes lutadores da história do MMA. Boa. Ô, Mestre Orsano, o Khabib, ele falou uma coisa ali no octógono, que ele falou que ele não entende como ele é um cara tão privilegiado, né, que ele é tão feliz na carreira dele. E um cara que tem uma doutrina tão grande, né, tem até a imagem do pai ali como o coach ali, junto com o Javier Mendes. Tem até um vídeo que foi colocado, se eu não me engano, foi no Instagram, na conta do Instagram da AKA ou do Javier Mendes, eu não lembro se um dos dois, onde mostra o Khabib ele comentando que tem um amigo dele que não mostra na câmera, né? Fala assim, ele pergunta pro Javier, será que ele não consegue uma luta no Bellator? Não sei, ele está querendo perguntar pro Javier se o cara vai lutar uma próxima luta pro cara do Bellator. Aí eles mudam de assunto e o técnico dele pergunta para ele se ele vai escolher alguma música pra entrar, pra lutar, e pergunta se ele conhece Netflix. Ele fala, o que é Netflix? O cara nem Netflix o cara conhece. Aí ele fala, isso aí é TV? Eu não assisto TV. Então assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, um cara extremamente focado, ele não é o tipo de cara que não bebe, não sai de balada, não faz nada. Desde criança ele tem uma doutrina ali na família, que é treinar, treinar e treinar. E não tinha como ser diferente, né, Messi, dentro de uma situação dessas, né? Na verdade, isso, a chave do sucesso está aí. É você ter foco, né? E partir desse foco você tem um objetivo. Mas, falando um pouquinho sobre a luta, o que acontece? Primeiramente, a primeira vez, né? Ficou até redundante, primeiramente, a primeira vez, pelo amor de Deus. Ficou feio. A primeira vez que o pai do Khabib, ele pôde estar na corner dele, né? Porque ele tem um problema sobre visto lá nos Estados Unidos, ele não consegue entrar lá. Então, foi emocionante, porque foi a primeira vez que ele pôde estar dentro do UFC e estar no corner do Khabib, né? Então, isso foi bacana mesmo. Um outro ponto que eu tenho que observar aqui, que na transmissão aí, né, na transmissão brasileira, o pessoal do combate, o pessoal ficar com um besterol de ficar chamando o cara de Habib. O nome do camarada é Khabib, horas. Fica inventando, é Habib. No futebol, tem um jogador do Palmeiras que veio aí da Colômbia, chama-se Borja. Aí os caras vêm com o negócio de falar Borja. Não, gente, vamos parar com essas invenções. Vamos falar o nome do camarada correto. O negócio de Habib. O nome do cara é Khabib e pronto, cara. Entendeu? Primeiramente. É cada bobagem. Isso é coisa de brasileiro. O brasileiro gosta dessas invenções que é marmota, é cada coisa. Eu vou te falar, viu? Isso foi uns pontos que eu observei. Boa, mestre. Sobre a luta, rapaz, mais do mesmo, né, cara? Mais do mesmo. Eu já tinha falado isso, que não tinha como ver outro cenário. Você me perguntou no cast passado como que eu veria uma derrota do Khabib. Eu falei, olha, a não ser que o Poirier ache um golpe no primeiro round com a força no máximo e na ponta da pera, né? Mas eu achei um pouco como é que eu falo? Ele foi muito afoito, o Khabib, em trocar no segundo round. Eu acho que ele foi
prepotente demais nessa questão. Eu achou que ele tinha desgastado bastante o Poirier e ainda não. Tanto é que houve um golpe ali que não levou a knockdown nem nada, mas ele sentiu, tanto é que caminhou para trás para dar uma respirada e saber o que fazer diante daquela situação. Gostei de ver isso, porque não é todo dia que a gente vê isso, né? A gente precisava ver como que o campeão ia se comportar na adversidade. Então gostei de ter visto esse golpe que entrou, mas ele soube lidar com a pressão, tanto é que permaneceu trocando com o Poirier ali e aí depois estabilizou a luta, né? Segundo ponto foi a questão da guilhotina. Aquela guilhotina que quando o Poirier acertou, foi mágico as duas saídas dele. Se você observar a primeiramente ele estava fazendo a defesa certinha, que é de colocar a cabeça no chão e levantar o quadril, né? Isso é, quem é do jiu-jitsu sabe falar perfeitamente que a defesa para a guilhotina é isso. Como o Poirier não estava fechando a guarda, e ele foi saindo para o lado ali, na meia guarda, né? Ele foi saindo para o lado, depois ele deu uma explodida com o quadril, e eu pensei que o Poirier ia conseguir inverter para a montada, mas não conseguiu, né? Porque o Khabib ele fez tipo meio que um elástico, foi e voltou. E isso foi o que fez ele sair da posição, tirar o braço do Poirier. Então, o Khabib é isso aí, cara. Não tem muito... a gente falar dele é chover no molhado, né? Eu sempre falo. O cara tem um wrestling imparável e o caminho para vencer ele não é no chão, não. O caminho para vencer ele vai ser em pé. E em pé eu também tô achando difícil, porque difícil é parar em pé na frente dele. Maravilha, mestre. E, Gabriel, então aproveitando você que é o matchmaker do Nocautecast, o futuro do Khabib só tem um, que é o Tony Ferguson. O que você acha? Sem dúvida, né? É uma das lutas que eu estou extremamente ansioso para ver. Acho que o pessoal aqui da bancada concorda comigo, gente? Sim. Com certeza. 12 vitórias consecutivas, né, mestre? O Tony, né? 12. É o que falta, né? Mas eu não vejo, como estão vendo aí, que vai apresentar dificuldade, sabe por quê? Porque ele tem uma defesa de queda muito ruim. Apesar dele ter um chão muito agressivo, o caminho para vencer o Khabib não é no chão. Então ele tem uma defesa de quedas ruim e não sei se ele vai ser esse grande desafio, não. Agora, talvez me corrija se eu estiver errado, o Justin Gaethje, por ser do wrestling, se ele tem uma mão poderosíssima, troca muito, talvez esse é o que vai fazer o Khabib ter mais, passar mais apuros. Talvez. Não, eu tô com você, mestre. Olha, o mestre levantou a bela de uma colocação. Tava pensando justamente nisso agora. Porque se ele passa pelo Cowboy, né, a gente vai falar disso também, eu acredito que daria uma luta muito interessante pro Khabib. E lá de trás, eu lembro que alguém comentou sobre isso também, né? Um cara que eu ficaria muito curioso de ver, mas eu vejo que o UFC tá meio que segurando ele um pouco, gente, é o Gregor Gillespie, que tem esse jogo também de wrestling, né, carrapato, extremamente técnico, mas luta muito pouco. Não sei se estava com alguma lesão, né? André G, você gosta do Gillespie? Eu acho que ele é um dos lutadores que tem maior capacidade de trazer problemas aí pro Khabib dentro aí de, sei lá, 1 ou 2 anos. O Gregor Gillespie, um lutador, poxa, excelente, né? Muito bom nível, um lutador que tem um chão muito agressivo, um chão muito forte, então acho que vai ser bem difícil de ser derrubado, né? Vamos ver aí, cara. Eu espero aí que até o ano que vem, igual você falou, ele luta muito pouco, né? Mas ele já é top 10 da categoria. Imagino que ele consiga aí, que vem, quem sabe se posicionar aí para uma disputa depois das vezes aí do Tony Ferguson e do Justin Gaethje, que eu estou com vocês, acho que essa é a trinca que todo mundo quer assistir contra o campeão. E só para dizer aí um pouquinho, discordar um pouquinho aí do mestre, cara, se o Tony Ferguson ele é fácil de ser derrubado, ele é maluco o suficiente para não estar nem aí se ele vai ser derrubado ou não. Ele é maluco o suficiente para não se preocupar com a queda do Khabib e trocar tranquilamente, de maneira fluida, como ele geralmente faz. É aí que mora o perigo. Porque um cara louco daquele não vai ter medo nenhum de soltar um chute na cabeça do Khabib, não vai ter medo nenhum de sair enfiando combinação de 4, 5, 6 golpes na cara do Khabib. E aí é onde que mora a beleza dessa luta, a beleza desse casamento. É por conta disso que eu quero tanto ver essa luta. Bem observado, Porque o Masvidal provou com o Ben Askren aí, né, que
de repente pode sair um coelho da cartola. Bem pensado. Uma coisa que eu só tenho receio com relação ao Khabib é que eu não tenho certeza se a gente vai ter tempo de ver todas essas lutas aí, cara, pelo discurso que ele anda tendo já, de pegar Tony Ferguson depois de SP e depois aposentar. Putz, tomara que não. Pelo menos tem mais uns 3 ou 4 que a gente queria ver aí com o Khabib, mas vamos torcer para que dê tempo, né? O mestre, eu vou te falar uma coisa, se não for pro Gillespie, pro Justin Gaethje, o Tony Ferguson, eu acho que tem um cara que para o Khabib com o jiu-jitsu, mestre. Charles do Bronx. Ali tem jiu-jitsu, hein, mestre, pra finalizar o Khabib. Nosso amigo Charles. Alguém aí falou, algum pacheco aí desse falou que o Charles era o remédio antigo contra o Khabib. Vamos ver se ele chega lá, né? O difícil é chegar. Na torcida. Boa, rapaziada, vamos seguir então aqui. Fala, André. Só uma outra coisa, uma informação que o próprio Davi trouxe pra gente aí no outro dia, que o mestre ele veio batendo nessa tecla aí do pessoal falar Habib. O mestre, o Davi falou pra gente que é o seguinte, o pessoal recebe, né, o pessoal do canal Combate, o pessoal que faz a transmissão, recebe um áudio do próprio lutador falando como se pronuncia o nome dele. Então é por isso que eles fazem essas coisinhas aí. É o lutador que manda o áudio explicando como que se pronuncia o nome dele corretamente. Exatamente. Ficou certo, Davi? É isso mesmo? Foi. Sim. Exatamente. O André... a gente tem que valorizar, agora, aí sem querer ser pacheco, mas já sendo, a gente tem que valorizar a língua portuguesa. Tá escrito, a gente tem que ler do jeito que tá escrito. Sei. E acabou, rapaz. Boa. Então vamos seguir. Tá certo, né? É isso aí. Brasil em primeiro lugar. Você ia falar alguma coisa, cowboy? Davi, eu só ia falar o seguinte, que eu fiquei assustado com a bolsa declarada pelo UFC do Khabib. Vai pro mestre ficar brabo aí. Agora que você me ensinou que tem que falar Khabib, vamos falar Khabib ou Khabib, não sei mais. Perdi o senso. Mas olha só, 6 milhões de dólares de bolsa declarada. Ou melhor, 6 milhões e 90 mil dólares de bolsa declarada. Aí eu pergunto pra vocês, quanto será que ele vai receber de bolsa total, hein, André? Porque 3 milhões, né, de bolsa declarada, minha gente, é muito dinheiro, hein? Cara, eu acho que é de longe a maior bolsa declarada do UFC, né? Eu lembro do Conor McGregor fazendo 2 milhões ou 2 milhões e meio, não sei. Não lembro se ele chegou a fazer mais nessa última contra o Khabib. Eu acho que ele fez 3. Eu acho que ele fez 3 e a Honda já fez 3 também. Poxa, é de longe o recorde aí do UFC, hein, cara. E você vê que o John Jones nunca fez uma bolsa dessa, né? Acho que ele nunca fez 1 milhão. Se eu não estou enganado, ele nunca fez 1 milhão. Cara, impressionante como são esses valores. Mas tem que observar uma coisa. Ele foi a porta de entrada pro UFC lá, foi em Dubai, é isso? Foi Emirados Árabes, isso. Isso, então assim, a galera foi pra ver ele, né? Apesar de todo mundo chamar ele de russo, mas ele é do Daguestão. Eu vi o Renato Rebelo falando que quase 20% do público tava assistindo a luta lá da Rússia. Exato. Gente pra diabo. O Javier Mendes falou disso também, viu, gente? Que lá na Rússia é impressionante. Inclusive ele, como treinador, né? É muito famoso lá. Todo mundo reconhece ele na rua. E o Khabib, ele acha que é um atleta lá atualmente em termos de notoriedade e faturamento. Boa, rapaziada. Exato. Inclusive ele foi capa de algumas dessas revistas super famosas esportivas. Da Forbes, não foi? Isso, acho que é isso mesmo, da Forbes. Foi capa da Forbes recentemente. Nada mal, né? Ser capa da Forbes. O McGregor já foi também. Já. Rapaziada, vamos seguir aqui, senão a gente vai estourar muito no tempo. Já vou direto pro evento da semana que vem, que vai ser o UFC Vancouver, né? Cerrone versus Gaethje. Vai rolar sábado, dia 14 agora. E eu vi até o pessoal do Combate falando que vai começar às 6 da tarde, se não me engano, esse evento. E só para notificar aqui o card preliminar, tem alguns nomes bacanas. Vai ter Luiz Smolka, vai ter o Marvin Vettori, que vem de vitória pro César Mutante, que perdeu também pro Adesanya já há um tempo. Tem o Tibura versus o brasileiro Augusto Sakai, que é uma luta também interessante.
No principal tem o Misha Circo 9, pra quem gosta também. Cara de Sapato e Uriah Hall, uma luta interessante também. Vai rolar. O Michel Pereira que tava vindo, que ele perdeu o adversário, acho que foi ontem ou hoje, que ele ia lutar com o Candóxico, alguma coisa assim, Sergei Candóxico, e mudou. Eu não tenho o nome do adversário aqui, que fechou hoje, acho que essa luta, mas fechou o Tristan Connelly. Isso. E é interessante porque pelo menos a gente não fica sem o Michel Pereira no card, que é um lutador que vem empolgando aí, né, André G? Com certeza, cara. Eu já tô super ansioso aí para ver o Michel Pereira, o paraense voador, né? Fazendo mais uma das suas aí dentro do UFC, ele que chegou com tudo na sua estreia, né? Boa. Vamos ver se a gente um dia traz o Michel Pereira também para falar com a gente. Também vai ter o Todd Duffy, aquele lutador peso pesado que era do UFC. É um cara, ele é bizarro, que ele é novo, só que ele é da velha guarda. Ele tem uma derrota clássica que ele teve pro Frank Mir, numa última luta que ele fez, acho que foi a penúltima luta que ele fez. Depois ele ia voltar no ano passado, acho que pro UFC, mas parece que ele teve uma lesão. E agora voltou, vai pegar o Jeff Hughes. E vamos direto já para as duas lutas principais. A co-principal, Glover Teixeira, número 9, meio pesado, vai encarar o Nikita Krylov, que é o número 13 da categoria. André G, aproveitando que você já tá aí, Glover Teixeira é mais um respiro aí, mais um respiro meio complicado, né? O Nikita Krylov não é peça fácil de se bater, não, né? Com certeza, o Nikita Krylov, ele que tinha saído do UFC, né? Tinha optado por sair do UFC alguns anos atrás, voltou no ano passado e já mostrou que não tá aqui de brincadeira, né? Fez um bom trabalho lá no Fight Nights, lá na Rússia. E, cara, vou falar pra você, o Glover, ele pode ter passado aí pelo Ion Cutelaba, com o Robertson, mas o Nikita Krylov tá simplesmente num nível superior a esses dois caras. E eu acho que ele vai ter muito trabalho. Eu tô aí na expectativa de ver uma das últimas lutas do brasileiro, porque, pelo que ele tem mostrado, ele tá aparentando mais que está se encaminhando para a aposentadoria do que fazendo uma nova corrida aí pelo cinturão. Ele está muito lento, pouca resistência aos golpes. Acho que essa luta aí não vai dar muito boa pro brasileiro, não. A gente sempre comenta que o Glover já teve ele não pegou a melhor fase da carreira dele para estar no UFC, né? Podia ter dado mais trabalho na categoria, por mais que ele já tenha até disputado o cinturão também, que não necessariamente é um lutador para ser um vencedor, pra gente levantar o nome dele, ele tem que ser campeão. O Glover é um baita nome na categoria. Mas, mestre, o Glover, se a gente pensar que é um cara oriundo do jiu-jitsu, ele faz o seu gosto por ser um cara que o jiu-jitsu é meio que um plano B pra ele. Ele gosta mesmo de trocação, gosta de encarar que ele é o Mike Tyson ali no octógono. Tá vindo de vitória pelo Cutelaba também, que foi que ele finalizou, né, o Cutelaba na última luta. O que você acha do Glover, mestre? Você acha que ele tem um respiro ainda nessa categoria meio pesado, ou você acha que é como o André G meio que levantou aí uma hipótese de já encaminhar pra aposentadoria e tentar fazer umas lutas para ganhar dinheiro agora? Na verdade, o Glover, ele, como você bem observou, ele não pegou o seu melhor momento para estar dentro do UFC, né? Ele teve um problema lá também com poder entrar nos Estados Unidos, ele teve esse problema. Glover, se você acompanhar, ele era aquele cara que desmistificou o suco de caju, como a gente fala lá, o camaronês que vinha batendo em todo mundo, Arona, Minotouro, né? Socoju? Ele vinha assombrando o MMA, né? Isso, esse mesmo, suco de caju, é conhecido, né? Então, ele vinha assombrando aí nessa época, e aí o Glover foi lá e nocauteou ele, e o Glover vinha fazendo belíssimas lutas. Ele alternava entre o meio pesado e o pesado. Bom, dito isso, o Glover é um lutador que eu gosto muito de vê-lo. Houve um hypezinho, né? A Pachecada é assim, ela coloca o cara lá em cima, mas ela também desce, coloca o cara lá embaixo, né? Então, num dia é o melhor do mundo, no outro é o pior do mundo. É assim que funciona a Pachecada, né? Mas hoje eu tô com o André G aí, o André G falou muito bem. Eu vejo o Glover mais na descendência da curva do que propriamente assim, um respiro. Acredito que ele já vem sentindo mais os golpes, né? E tem estado muito lento. Esse pouco ele sentiu.
mas se não fosse assim, a perícia de levar para o chão e finalizar, né, ele não sairia vencedor, não. Boa, mestre. Que você falou essa questão aí, que teve aquele momento que ele teve problema de visto, ele veio acabando aqui nos eventos regionais aqui no Brasil, ele limou todo mundo que tinha, né? Ele varreu todo mundo. simplesmente. Então quando ele conseguiu entrar no UFC e ele treinava com o Chuck Liddell, tinha amizade com o Chuck Liddell, então ele já veio com um nome também, trazendo ele uma vitrine. Mas, mestre, eu dei uma olhada aqui no cartel do Glover, eu não achei o Sokoudjou, achei, em 2006. Sim. Achei, mestre. Isso, ele desmistificou. O Sokoudjou ainda não tinha nem lutado com o Arona e o Minotauro, né? Tinha sim. Pode olhar aí que ele tinha. Pode olhar o cartel dele. Sokoudjou, que esses dias, se eu não me engano, eu vi ele em alguma coisa desses Bare Knuckle Fight aí, alguma coisa assim. Coitado, né? O Sokoudjou, ele é novo, né, cara? Ele tem 35 anos ainda, pô. A gente que viu o cara lutar muito cedo, né? 2005, 2006, mas ele tava lutando aqui no Brasil tem pouco tempo contra o Thiago Silva, aquele ex-UFC também, né? Aqui de São Paulo, né? Eu vi aqui o Sokoudjou, ele lutou naquele evento que a chinesa que venceu a Batistaca, a Weili Zhang, o Kulon Fight, ele vem de vitória naquele Kulon Fight. Mas enfim. O Kulon Fight aí com várias estrelas, hein? Kulon Fight eu vou ter que começar falando dele nos eventos do final de semana. É isso aí, André G, eu também acho. Tá aparecendo uns nomes aí, né? Rapaziada, então vamos agora para a luta principal do evento. Donald Cerrone, número 4 da categoria dos leves, vai encarar o Justin Gaethje, número 5. Uma luta que eu tiro o chapéu pro Cerrone, que é um cara onde a gente achava que quando ele tá indo pro final das contas, parece que ele dá uma respirada e faz ótimas lutas. Ele sempre faz boas lutas, mas você meio que vai vendo a fase dele, é como se fosse o Glover agora voltasse nocauteando todo mundo. O Cerrone dá uns 5 minutos nele que ele volta, sobe de categoria e melhora, e tá aí nos leves na 4ª posição. Gabriel Sater, Cerrone e Justin Gaethje, né? É uma luta interessante, por mais que tenha esse lado do Cerrone que eu falei, que a gente vê ele numa baixa, de repente ele volta. Justin Gaethje é um baita nome, né? Um cara, é um monstro aí. Quando ele veio pro UFC, eu não botava muita fé, eu achei que era muito hype, que ele veio de outros eventos, que ele fazia aquilo, não sei o que, então eu não deixei, eu meio que peguei o manual do Mestre Orsano, coloquei debaixo do braço e falei, eu não vou entrar nesse hype. Mas o cara veio só arrebentando, fazendo ótimas lutas, por mais que no começo ele ainda tem, se não me engano, ele teve umas derrotas ali. O que você acha dessa luta, Gabriel? Cerrone versus Justin Gaethje. Abre espaço para um futuro aí na title shot? O que você imagina? Uma lutaça, Davi. Tô super ansioso por essa luta. Eu boto muita fé no Justin Gaethje. Ele é um cara extremamente cheio de predicados, né? Porque ele é o rei da violência, né? A gente sempre fala essa denominação aqui no programa, porque é um cara extremamente showman. Porque ele tem um wrestling absurdo que ele não utiliza. Ele só utiliza da forma defensiva. Ou seja, ele não cai, né? Não quer ser quedado. Só isso. Eu vi lutas que ele poderia ter ganho se ele tivesse levado para o chão o adversário, entendeu? Ele não quis. Ele quis tocar porrada. Ele vem numa série de 2 vitórias consecutivas, né? Ele bateu o Edson Barbosa na sua luta mais recente. Antes disso, bateu o James Vick. E antes disso, ele perdeu do Alvarez, que foi a primeira derrota dele, com aquele nocaute naquela joelhada, né? Uhum. E que ele vinha fazendo uma luta impressionante com os dois. E perdeu por Justin Poirier também, né? Que não é demérito nenhum. É um cara que tem tudo para vencer o Cowboy, que não é um atleta que a gente pode riscar fora do baralho. Como você falou, vem de altos e baixos, mas sempre se reinventa, vem vencendo um monte de gente. Eu lembro quando casaram o Cowboy contra o Hernandes, todo mundo falou que o Hernandes ia trucidar o Cowboy. Ele foi lá e provou mais uma vez que é um cara duríssimo e que só vem, né, bater o Huawei a quinta. É um ano do esportes, cheio de premiações. Vai ser uma luta que vai sair faísca. E eu acredito que vai dar Justin Gaethje. É o meu palpite aqui. Se o Davi for fazer palpite nesse evento, eu vou de Justin Gaethje. Eu tenho que fazer. Faz 2 eventos, eu acho que a gente não faz palpites, né? Se eu não me engano. Então a gente tem que. Isso mesmo. Tem que voltar. Aliás, já vou cobrar aqui vocês no programa. Mande lá pra mim os palpites. Vamos separar umas 4 lutinhas desse evento aí pra gente colocar lá no Instagram. E alguém quer falar um pouco dessa luta? É Mestre Ursano?
Eu quero falar sim sobre essa luta. O cowboy, eu gosto muito do cowboy. Esse que é o verdadeiro cowboy, tá? Teve um cowboy aí meio mandrake aí que apareceu, mas esse que é o verdadeiro cowboy. Tá falando de você, Donald Gabriel, ó. Aí, ó. Pô, mestre, pô, eu sou seu brother, mestre. Que isso? O cara tá fazendo Muay Thai agora só bullying na gente aqui. Você vê, né? Então. Brincadeira. Teve um Alex que apareceu aí, né? Sumiu, né? Mas Agora aí, voltou. na verdade, aprontou aí fora, muita coisa aí envolvida, né? Mas enfim, Vamos lá. então, o cowboy é um cara, assim, é um cara fantástico, é um cara que não nega a luta. Ele já deu várias entrevistas que pudesse lutar toda semana, ele estava toda semana lutando. Ele disse que gosta muito de lutar e ganhar dinheiro, pagar as contas, enfim. É um cara e tem carisma, é um cara que tem muito carisma, né? Porém, nessa luta, cara, realmente eu tô com o nosso amigo o cowboy aí, né? Gabriel. É o rei da violência, ele vai impor sua violência e deve nocautear o Cerrone, sim, e vencer essa luta e ir pro seu próximo desafiante. Boa. André G, quer comentar sobre essa luta? Você vai de Justin Gaethje também, André G? Essa não, infelizmente, cara, o Donald Cerrone é um dos meus lutadores favoritos de todos os tempos. Eu acho que desde o WEC, sei lá, 2010, 2009, eu acompanho a carreira do cara. O cara é sensacional. Adoro ver ele lutar, é um lutador excelente, mas a gente já sabe há muito tempo que ele tem muitos problemas com lutadores que impõem pressão e lutadores que exploram o tronco dele. E o Justin Gaethje faz exatamente isso. Justin Gaethje é um lutador que põe pressão nas suas lutas, uma pressão infernal que a maioria dos seus oponentes sucumbe, e ele explora muito o jogo o chute nas pernas, soco no corpo. Frequentemente ele coloca ali um uppercut, um gancho ali no rosto. Então, cara, eu acredito que infelizmente o Donald Cerrone vai perder e vai perdendo, sendo nocauteado. Espero que o vencedor dessa luta não tenha que fazer outra luta antes de lutar contra o Khabib, seja o Cerrone, seja o Gaethje. Quero que o vencedor dessa luta lute logo contra o russo, porque eu tenho certeza que vai ser uma outra luta sensacional, e essa do sábado vai pegar fogo. Para mim já é a melhor luta do ano e nem aconteceu. Boa. Ô, Davi, fala só para levantar uma informação curiosa, quando eu vi uma entrevista do Justin Gaethje sobre essa luta, ele não quis aceitar essa luta, porque ele é amigo do Cowboy, né? O pai dele já tinha também festado o Cowboy em algum evento lá em Las Vegas, né? Numa festa de piscina lá, eles são amigos, né? O Justin Gaethje em 2012, se eu não estou enganado, foi ser sparring, né, nos treinamentos do Cowboy. Eles tinham uma relação, não foi uma luta que foi, sabe, inicialmente feliz para os dois. E até nesse treinamento em 2012, o Justin Gaethje ainda era só um wrestler, como ele mesmo colocou. Ele acabou sofrendo o primeiro, acho que, nocaute da carreira dele em treinos, né? Através do Cowboy. Então acho que agora essa amizade vai ficar um pouquinho de lado. Ele vai querer descontar esse nocaute do treino, viu? Boa. Ô Gabriel, aproveitando que você tá aí, eu já meio que a gente já se encaminhando para finalizar o cast. A gente também pode levantar algumas novidades que aconteceram na semana. Você tem umas boas aí pra gente comentar? Eu andei tendo que atualizar várias coisas hoje foi um dia que aconteceu bastante coisa no MMA, né? Tive que atualizar bastante a nossa conta no Instagram, até aproveitando aí pro pessoal que tá ouvindo, quiser acompanhar a gente coloca as lutas que fecham lá. Você tem alguma coisa pra gente comentar de forma rápida aí, Gabriel? Rapidamente, eu sigo o Nocautecast, obviamente, então estou por dentro das novidades, Davi. Parabéns pelo trabalho, está fantástico. Acabei de ver uma notícia que eu não estava sabendo, que o Jacaré vai subir de categoria para encarar Ian Blachowicz, que eu estava certo que iria disputar o cinturão contra o John Jones, depois que eu vi uma entrevista do Dana White. Aí o Dana White revelou, numa entrevista agora, durante as coletivas, né, em Abu Dhabi, que ele tentou casar a luta do John Jones contra o Ian Blachowicz para o UFC em Nova York e ele não conseguiu fechar essa luta. Não foi falado, né, qual o motivo, mas ele tentou fazer essa luta. E aí tem que levantar também, antes de a gente comentar sobre o Jacaré, que foi casada, né, todo esse rolo na categoria 77 quilos, peso meio médio, que quase rolou a luta do Usman, né, contra o Colby Covington no UFC Nova York, né, MSG, agora em novembro. Não fechou a luta, vamos falar disso também, e acabou fechando
um duelo super interessante, que não vale cinturão, né, linear, mas é uma luta que todo mundo quer ver, que é Jorge Masvidal, ou como diria o mestre Orsano, né, Jorge Masvidal contra Nate Diaz, meu povo. Boa, lutaça. E, Gabriel, você comentando isso aí do Jacaré e do Blachowicz, que vai ser um lutão bacana aí, Jacaré, um novo desafio na carreira. Também teve um negócio que eu coloquei lá no Instagram, serve até pra você dar sua opinião, mestre. Coloquei lá no Instagram do Nocautecast que o John Jones acabou colocando nas redes sociais dele, se eu não me engano foi ontem, falando, pessoal, ó, fiquem esperto aí que vai vir um anúncio de uma grande luta. Gabriel, você acha que ele tava falando disso de Jacaré e Blachowicz, ou você acha que pode ser ele com mais alguém? Mestre, você chuta, o que seria uma luta, um grande anúncio pro John Jones? O que você chuta, mestre? Na verdade deve ser uma terceira luta com o Cormier, né? É o que ele sonha na categoria dele. Você subir, ele não quer, né? Enfrentar os desafios lá, ele não. Na categoria dele deve ser uma trilogia aí com o Cormier, provavelmente é isso, né? Eu acredito que seja isso. Rapidinho sobre Jacaré e Blachowicz, para mim o Jacaré vai ser nocauteado, né? Esse é o cenário provável. O Jacaré também vem na descendência da curva e acredito que seja basicamente isso aí. Boa. Também mestre, eu tinha começado com o Davi até, né, Davi? Que eu achava que o Jacaré estava sendo de forma sigilosa, né? O step, né? O lutador step. Boa, Davi. Pra luta peso médio entre o Adesanya e o Whittaker. Porque eles falaram que eles tinham, né? Eles não queriam pensar nisso, mas eles tinham um plano B caso acontecesse alguma coisa com um dos atletas. E eu falei pro Davi, tô achando que é o Jacaré. Foi por água abaixo minha teoria, né? Na verdade, é porque a categoria ficou vazia, né? Os lutadores migraram pra cima. Foi o Rockhold, né? E foi o Marreta, Smith, então todos subiram aí, e aí esvaziou um pouquinho a categoria aí. Então a categoria gira aí, é Romero, Whittaker e agora o Adesanya, né? Ô Davi, mas sem querer entrar no John Jones agora, que eu sempre gosto de falar dele, que eu gosto dele lutando, né, no cage, obviamente, a gente vê a categoria 93, o Daniel Cormier, como o Orsano colocou aí, pode voltar, obviamente, fazer uma trilogia. Eu acho que ele vai querer uma revanche com o Miocic, na minha opinião, né, o Cormier. O Thiago Marreta só volta ano que vem, Anthony Smith também tá lesionado, vai voltar no futuro, e o Dominic Reis, que é o número 4 do ranking, tem uma luta marcada contra o Chris Weidman, né? Ou seja, o Blachowicz era a única salvação pro John Jones lutar ainda esse ano. Pois é. E aí não aconteceu. O que você acha que quem pode... Agora vai ter que esperar, então, de fato, né, Dominic Reis lutar contra o Weidman, e daí pode sair um desafiante, correto? Se não for o Cormier, como o Orsano lembrou bem, né? O que você acha, André G, também? Você falou aí, ô Gabriel, já pega a opinião do André G. Você falando aí, eu já abri o Twitter aqui e falei, nossa, eu podia abrir o Twitter e ter John Jones e Miocic pelos pesados. Mas o que você acha, André? Eu ia dizer exatamente isso, que se é uma luta bombástica, a única luta bombástica não seria essa, né? Ele tem outra, né? Nos pesados. Exatamente. O pessoal, também comentar de uma luta que eu coloquei lá no Instagram do Nocautecast. Eu não vi se acho que o Gabriel não falou, do Wonderboy e Vicente Luque, né, Gabriel? Você não falou, né? Sim, eu vi lá, acabei não comentando. Lutaça também, que vai rolar lá no... Vai ser nesse UFC 244, que é dia 2 de novembro. Lutaça, hein? Vicente Luque aí, passando o Wonderboy, vai estar já no top 5 ali, praticamente. Essa luta aí realmente é o divisor de águas pro Vicente Luque. Vem fazendo bonita a categoria, mostrando que é um lutador completo, né? Eu acredito que sim, essa lutaça aí. Pergunta, eu esqueci de falar rapidamente, o Gabriel. A luta do Masvidal com o Nate Diaz vai ser na 7-7? Na 7-7, Dana White brincou que vai fazer um cinturão de brincadeira aí. Não deu pra entender ainda o que quer dizer isso, né? Esse BMF. Eu acho que é pra forçar. Dois marginais lutando ali, então é mais ou menos isso aí. Dois marginais, dois bad boys lá lutando. Eu acho que é meio Orsano, vocês viram lá o David, desculpa, sem te cortar, mas vocês viram ontem a briga, né? O Ariel Helwani entrevistou o Colby, depois entrevistou o Jorge Masvidal, eles estão brigados até por essa questão aí, e acabou não fechando a luta com o Colby, com o Usman, né? Davi sabe dizer por que, Davi, que não fechou a luta do Colby com o Usman?
Cara, eu acho que foi porque o UFC quis pagar a bolsa de desafiante pro... Isso foi o que eu ouvi. De desafiante pro Colby Covington, e ele falou que ele não é desafiante. Ele tem o cinturão dele lá, que ele fala que é campeão ou interino, sei lá que seja. Mas ele também... Eu vi também até um argumento, é que eu não vou lembrar o texto que foi o que eu li. Mas o Colby Covington falando que ele levou o Trump, fez um barulho legal quando ele lutou dessa última luta dele, e o UFC não meio que reconheceu ele, né? Fez uma proposta muito abaixo. Eu acho que ele meio que se sentiu meio que ofendido nessa situação. E Gabriel, eu acho que essa luta do Nate Diaz Masvidal aí, inventar um interino, alguma coisa assim, eu acho que é meio pra forçar Kamaru Usman e Colby Covington, sabe? Tipo, ó, se vocês não querem fechar logo, o UFC adora fazer isso, o Dana White adora fazer esses joguinhos, né? Se vocês não querem fechar, então vou fazer um interino ali, sabe? O Dana vive fazendo isso, né? O Dana tem uma maneira de trabalhar que é um rolo compressor mesmo. Ele não espera ninguém. Ele tá certo por um lado, mas assim, eu sou totalmente contra o Colby Covington. Eu não gosto desse jogo dele. Eu entendo que é um cara que se inspira no pro wrestling americano, que é esse estilo, né, do trash talking, de falar. Ele conseguiu se vender. Ele conseguiu que o Donald Trump, né, ligasse pra ele depois da luta. Ele conseguiu o que ele queria, entendeu? Eu acho que o UFC nesse momento poderia ter dado um pouco mais de valor ao Colby, entendeu? Por quê? Eles têm muito dinheiro, gente. O UFC tem dinheiro. Quando eles querem, eles pagam. Então, assim, valoriza um pouco o cara. Né? Quando você fala negociação, você não pode só impor, olha, tem essa merreca aqui, aceite se quiser. Pô, o cara tem que se preparar, é a luta da vida dele. Quando eles jogaram lá pro Colby, lá atrás, para disputar o título contra o Tyron Woodley, ele tinha acabado de lutar. Então, assim, ele precisava de um tempo pro cara, né, realmente se recuperar depois de uma guerra contra o Rafael dos Anjos. O cara operou lá a rinite, enfim, o septo nasal, não sei o que ele operou no nariz, não podia voltar, arrancaram o interino dele. Eu acho que pro bem do interino, o UFC tinha que ter uma postura um pouco mais correta em relação ao interino. Olha, vou oferecer pra você, se ele não pode lutar mesmo de uma forma comprovada, Davi, sabe, fisicamente ele tá com uma lesão, ele não pode, não é migué, não é negociação, sabe, do interino, ele tem que, sabe, ser assegurado que ele vai no futuro disputar aquele cinturão. Porque senão o interino fica muito sem sentido e as pessoas começam a queimar como queimam por aí. Eu não acho ruim o interino. Eu acho ruim quando ele perde o valor. E quando você não valoriza o seu cinturão, você deixa de ter esse poder de fazer o cinturão interino e gerar receita para todo mundo. Né? Quem ganhou o interino, quando vai disputar o cinturão linear, você ganha uma parcela do pay-per-view. Então, pô, o cara conquistou aquilo ali. Eu não gosto, odeio o Colby até. Mas assim, eu acho que seria justo, né, o pessoal valorizar um pouco mais, assim como aconteceu com o Tony Ferguson. O cara não perdeu. Ele não perdeu, ele perdeu por um cabo de televisão que ele tropeçou, coitado. É uma fatalidade. Então assim, valoriza o cara. Entendeu? Eu acho que o UFC às vezes não valoriza, assim como não valorizou a Chris Borg, que saiu do evento, foi pro Bellator, ganhou muito mais do que estava ganhando no UFC e tá lá feliz da vida. O UFC cada vez mais vai perder grandes atletas porque não sabe valorizar. Boa. E me fala uma coisa, Gabriel, o Tony Ferguson, quando perdeu pro Cabo, o Cabo ficou com o interino? Parece que sim, né? Ficou, né? Porque ele não deve ganhar agora o que ele ganharia naquela época, né? Sim. Que era justo pra ele, entendeu? Boa. Eu acho que eles tinham que rever essa questão do interino. Tô errado, G, Mestre Orsano, ações sem interino? Vocês não acham que tinha que valorizar um pouco mais? O que vocês acham disso? Acho que é bem por aí mesmo, viu, Gabriel? Vou falar contigo que eu tô aí concordando com você nessa. É complicado porque cada vez mais vê os cinturões interinos eles perderem valor, né? O cara vai lá, ganha o cinturão e daí a pouco o cinturão é retirado, então ele não consegue fazer ali a unificação e acaba que fica meio sem sentido, fica uma coisa assim, para quem é fã fica até sem gosto, né, de acompanhar essa coisa de cinturão ou não, acaba perdendo valor. Isso é ruim para a empresa, isso é ruim para os lutadores, isso é ruim para quem assiste. Boa, exatamente. Boa, acho que isso também, eu vejo assim, tem que ter mais critério para ter cinturão interino. Acho que o cinturão interino você tem que ser a última opção. Não tem opção, o campeão não pode lutar, se lesionou e tal, tem que ser nesse sentido. Agora, distribuir cinturão interino como o UFC já fez e gosta de fazer, é errado e muito errado isso. Porque perde a força, né, Orsano? Justamente isso. Sim, perde a força, né? Exatamente. Você distribui de qualquer maneira, as pessoas não dão valor. E muitos lutadores chamam isso
Eu acho que o Conor já falou isso quando ele estava nos penas, quando ele tinha um cinturão interino, ele falou que aquilo ali não valia nada, que ele queria era o cinturão do Aldo, enfim, e outros lutadores já falaram também, né? Eu acho que isso aí é moeda de troca, ele só serve de moeda de troca pro UFC. Mas enfim. E por último, Davi, Manda. Vamos falar, né? Eu tava falando aqui, tô até meio prolixo nesse papo, mas negociar é o quê? Chegar no meio termo, entendeu? Pelo que o Kobe falou, eles chegaram com a proposta, isso aqui, se não quiser, tchau. Tem quem queira, entendeu? Então às vezes você também não faz aquele esforço de querer fazer uma luta que o pessoal quer ver. Eu queria muito ver, não que eu não queira ver Jorge Masvidal e Nate Diaz, tô louco na primeira fila pra ver, mas assim, eu queria ver o Usman bater no Kobe. Então, assim, eu como fã do Usman nesse sentido, querendo ver ele espancar o Kobe, fiquei triste de não rolar essa luta agora, entendeu? Boa. Isso aí, rapaziada. A gente falou bastante aí das novidades, dos eventos. Vamos finalizando por aqui. Gabriel, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima, então. Semana que vem tem mais. Vamos ver se eu consigo... Eu vou falar amanhã com o Vitai pra gente marcar um outro programa. Um abraço, cowboy. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Davi Carvalho, Pound for Pound, número 1 de charges de MMA no mundo. Mandar um abraço pro meu amigo Furacão de Brasília, Mestre Orsano. E mandar um abraço sincero também pro galã de Mariana, André G, que diz que vai lá dia 28 de novembro no meu show em BH. Porque o Léo Paz, eu não convido mais, né? Vai ter show na Paulista domingo, Davi. Tô lá. Não convido mais o Léo Paz, cara. Domingão é no Sesc, né? Isso, César Avenida Paulista, dia 15, domingão, 4 da tarde, na frente do César ali da Avenida Paulista, de graça. Léo Pai, se estiver escutando, irmão, você é meu convidado de honra, viu? Até porque é de graça, né? Picareta. Isso aí, rapaziada. E eu ia comentar alguma coisa com você, Gabriel. Mas não, acho que é isso. Enfim. Mestre Orsano, um abraço. Participou aí dos 5 rounds. Aguentou, teve gás. Um abraço, até a próxima. Estamos buscando o shape aí, né? O shape tá quase no ideal. Ainda estamos buscando ele. Hoje, depois de um treino brabo aí, ainda vim aqui pro Knockoutcast aqui. E quero mandar um abraço aí especial pro nosso amigo Gabriel, né? Quero mandar um abraço pro nosso amigo André G, né? E um abraço especial, eu vou corrigir aí como o nosso amigo Gabriel falou. Um abraço mais do que especial para o Davi Carvalho. É o pound por pound, né? Pound por pound da charge do MMA. Boa. Um grande abraço a todos. Eu lembrei, eu queria falar que tem charge nova lá no meu Instagram sobre Conor McGregor e toda essa rapaziada aí da categoria. André G, um abraço, meu amigo. É isso aí, tem eventos final de semana aqui que eu já vou também colocar na sequência. É nóis. Opa, valeu, rapaziada, muito bom. Hoje, novamente, aí a gente com a casa praticamente cheia, né? Falta o Léo Paz, mas o Léo Paz tá corrido, ele tá dando cano na gente mais do que ele tá dando cano no Gabriel. E Gabriel, ó, dia 28 de novembro, tá marcado, eu vou aparecer, tá certo? Vai ganhar música especial, ó, pode ter certeza. Vai ser excelente, bom que a gente ainda vai poder bater um papo por lá. E ó, um abraço aí. Valeu demais, Orsano, um abraço, meu cara, sempre um prazer quando você está aí com a gente, Gabriel também, muito bom bater esse papo contigo, e aí o nosso grande Davi, o cara que é o craque aí, o rei das charges, poxa, muito agradecido mesmo de estar batendo esse papo com vocês, e daqui a pouco eu já solto aí as lutinhas do final de semana. Eventos do final de semana. E aí, rapaziada, tudo certo? Aqui André G trazendo para vocês mais uma vez o que acontece de melhor no mundo do MMA, além do UFC. Essa semana aí com poucos eventos, né? Uma semana um tanto quanto parada, mas nós vamos ter aí 3 eventos que vale a nota. O LFA, evento de número 76, KSW Londres, número 50, e o Thunder Fight 19, começando aí na sexta-feira com o LFA 76, evento que traz na sua luta principal os pesos leves Trey Ogden e Nick Brown, no co-main event o Chris Harris contra o Joaquin Buckley no peso médio. E ali vai ter ainda o Eric Ellington contra o Jacob Troll no peso galo, sendo que o Eric Ellington e o Joaquin Buckley são 2 lutadores que já têm passagem pelo Bellator, vão
fazer aí uma outra passagem pelo LFA e tem tudo para se consolidar, logo estarem novamente em eventos de grande porte do mundo do MMA. E a luta principal, Trey Ogden e Nick Brown, é uma luta que promete bastante, já que são dois lutadores bem agressivos e tem tudo para ser um show aí para quem se ligar nesse evento. Já no sábado a gente vai ter o KSW 50 Londres, 2 cinturões em disputas. Cinturão dos super pesados entre o inglês Phil DeFries contra o brasileiro Luiz Henrique KLB, ele que recentemente saiu do UFC e já está aí disputando um cinturão pelo KSW. Temos ainda os poloneses Tomasz Narkun contra o Przemysław Mizilawa, cinturão do peso pesado. O desafiante tem um nome incrivelmente difícil de se falar, uma luta que não deve ser tão difícil para o atual campeão, o Narkun, que deve manter seu cinturão se consolidando como um dos grandes pesos pesados fora do UFC atualmente. Quem também já passou pelo UFC e está nesse card é o inglês Norman Park, vai estar aí na luta que defendendo também o seu cinturão, né, peso leve nesse evento contra o polonês Marcin Brosek. Outro lutador que vale a pena a gente ficar ligado nesse evento é o Roberto Soldic, um dos grandes pesos meio-médios que estão aí fora do UFC, uma das grandes revelações do MMA mundial. É um cara que vai lutar contra o Michel Pietrzak, um polonês aí nesse card. É outro cara que vale a pena demais a gente ficar ligado, certo? Temos ainda o Thunder Fight, edição 19, vai acontecer lá em São Paulo, no Clube Sírio, né, a partir das 18 horas no sábado. Então, quem for de São Paulo, tiver aí de bobeira, sem uma programação para o seu sábado à noite, aparece lá no Clube Sírio e vamos aí dar uma força para o pessoal do Thunder Fight, que eles têm feito eventos bem legais recentemente, certo? Então, pessoal, é isso aí. Esse é o evento do final de semana. Espero que todos vocês aproveitem bastante, vejam muito MMA, e é desse jeito aí que a gente vai levando e fazendo crescer o bolo para que cada vez mais o pessoal conheça grandes lutadores que ainda não estão dentro dos grandes eventos, ok? Abraço a vocês e até a próxima semana.